Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, informações importantes, porque Felipe Luiz esboçou um time titular nessa terça-feira. Já já a gente vai contar, o trio de ataque me chamou a atenção. Gostei do que o técnico Felipe Luiz esboçou na atividade dessa terça-feira. Tem também a cara de pau do Corinthians. Eu achei que eles não pudessem piorar a situação, mas eles pioraram. E vou te falar, é muita cara de pau do time paulista. Tem também Rodrigo Dunst lançando chapa. E aí, Marcos Braz, Rodolfo Landim gostam de aparecer. Eles apareceram, deram as declarações deles, mas apuramos uma situação envolvendo essa atual gestão. Eles tinham um projeto, o projeto caiu, a negociação caiu, não vai mais acontecer. E a gente vai explicar os motivos. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações? Eu vou começar com a cara de pau do Corinthians. É assim que eu vou definir essa situação, porque o Fred Luz, aquele que já foi do Flamengo, inclusive, ele deu uma entrevista ao UOL e durante essa entrevista falou sobre as dívidas, sobretudo a dívida que tem com o Cuiabá em relação à compra do volante Raniel. E ele disse o seguinte, gente, é sério isso, tá? Isso não é fake news. Abre aspas. Não é que o Corinthians seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença ao Cristiano, presidente do Cuiabá, e dizer que ele exagerou e muito. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas de curto prazo. Nós vamos precisar de compreensão do Cristiano. Sei que isso foi tentado, mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que chegará. É inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa sim de boa vontade dos credores, mas isso está muito longe de ser golpe, é uma renegociação. Fecha, gente, isso é uma... eu ia utilizar uma palavra, melhor não. Isso é um absurdo, é um absurdo. Para e pensa você, o culpado agora é o Cuiabá, o culpado agora é o Flamengo. O culpado agora é o Toluca do México. Também não recebeu o valor da compra do Pedro Raul. Gente, estão invertendo os valores. Isso é um absurdo. Como é que o Fred Luz, o CEO do Corinthians, me dá uma declaração dessa? É basicamente você tem, sei lá, chegou a fatura do seu cartão de crédito aí. Aí você liga para o banco e fala assim, ó, banco, não vou conseguir pagar não, porque tem vou até utilizar a palavra que ele usou aqui, um descasamento com a data de vencimento e o meu fluxo de caixa. Aí vocês acham que o banco, não, tá tudo bem, relaxa, a gente não vai cobrar juros, você não precisa pagar, resolve esse descasamento aí. Gente, isso não é possível, não é possível. E lembrando, foi essa atual gestão do Corinthians que fechou esse contrato de compra do Raniel, então eles nem podem alegar que assumiram essa responsabilidade da outra gestão. Essa atual gestão do Corinthians que fechou a compra do Mateuzinho e deve ao Flamengo. E o Mateuzinho vai entrar em campo no domingo contra o Flamengo. E se ele faz o gol da classificação do Corinthians em cima do Flamengo? O nome disso é doping financeiro. É um absurdo que o Corinthians vem fazendo. É o famoso, com outras palavras, devo, não nego e pago sabe-se lá quando. Vamos mudar de assunto porque o lançamento da chapa de Rodrigo Dunst, candidato da situação na eleição presidencial do Flamengo que acontece em dezembro, foi feita ontem, lembrando que era para ser feito no dia 30 de outubro, eles desmarcaram por conta da eliminação na Libertadores, eles não queriam falar. Quando eu falo eles, não é o Rodrigo Dunst não, tá? Não tô botando o Rodrigo Dunst, mas leia-se Landim e Marcos Braz, os dois que gostam de aparecer em momentos bons. E durante o lançamento, que começou por volta das 7 horas da noite, teve um tuitaço, ou seja, uma hashtag da torcida dizendo Rodrigo Dunst não. E o tuitaço, essa hashtag, foi o assunto mais falado durante alguns minutos lá no Twitter. Então foi algo que chamou muita atenção. E lá no evento, o Landim pegou o microfone e disse o seguinte, não é possível. Abre aspas. Existe uma retórica, um pessoal por aí falando de profissionalismo. Os nossos profissionais do futebol são todos desejados pelo mercado. O nosso gerente de futebol, que era o Fabinho Soldado, hoje é o todo-poderoso do Corinthians. O nosso gerente técnico, Juan, hoje é o coordenador técnico da seleção brasileira. Fecha aspas. Gente, não é possível que o Landim tenha dito isso. Não é possível. O Fabinho Soldado faz um péssimo trabalho no Corinthians. Inclusive, o que ele fazia mesmo no Flamengo?
Ninguém sabe. Ninguém conhecia nem a voz dele. Lá no Corinthians ele é obrigado a falar porque ele assumiu um cargo de muito mais relevância, muito mais importância e, obviamente, ele assumiu isso porque ele vai ganhar mais no Corinthians, sem sombra de dúvida. E o Juan fazia o que no Flamengo? E o Juan faz o que atualmente na seleção brasileira? Diga-se de passagem, o momento da seleção brasileira é horrível, Rodolfo Landim. Então, na boa, quer defender isso? Não cita esses dois profissionais. Quando o seu próprio candidato, Rodrigo Duz, promete profissionalizar o departamento de futebol. Ou seja, ele está dizendo que atualmente não há profissionalismo. Então há uma incoerência no discurso de vocês aí, vocês precisam sentar e combinar melhor, hein? E Marcos Braz disse lá no evento que sai de cabeça erguida do Flamengo. É mole? Eu vou ler exatamente o que ele disse aqui. Exatamente. É assim, é um show, eu fico pasmo com isso. Vamos lá. Estou completando um ciclo. Em 2019, eu falei que sairia do Flamengo quando o Landim saísse. Tirando as covardias que foram feitas durante o processo eleitoral, os números estão do meu lado. Marcos Braz. Eu já perdi muito tempo falando do Marcos Braz. Eu acho melhor a gente continuar para ajudar vocês. E aí eles falaram de estádio também. Projetaram estádio, mostraram lá estádio, como que pode ser o estádio do Flamengo. Mas aí, vem cá, deixa eu pensar aqui com vocês. Como você projeta um estádio, inclusive já com data de inauguração daqui a 5 anos, 15 de novembro de 2029. Eles prometem isso. Sem ter explicado como o clube vai fazer para pagar esse estádio, porque eles não explicaram até o momento, não tem nenhum projeto apresentando isso, como o Flamengo vai pagar, nem a empresa que faria o projeto do estádio foi escolhida ainda. Aí, mais uma vez, eu dou razão ao Zico. Não tem que ficar com o pé atrás, não. Tem que ficar com os 2 pés atrás. Porque, obviamente, eles estão utilizando, o Landim está utilizando o assunto estádio próprio como campanha eleitoral. Inclusive, ele disse lá que se o Rodrigo Dunst não ganhar, dificilmente esse estádio próprio vai sair. Dando a entender que os demais candidatos são contra. Não, ninguém é contra. Todo mundo é a favor, Rodolfo Landim. Todo mundo, sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza que os mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo, todos são a favor do estádio próprio. Agora todos querem estádio próprio sem endividar o clube. E é isso que vocês não mostram. Como que vocês vão fazer o estádio próprio sem endividar o clube? Diga-me. Pois é, tá todo mundo esperando. E aí o Landim falou sobre a renovação de Gabigol também. Não teve nenhuma conversa adicional com ele, que o Gabigol volte a ser esse grande artilheiro que foi, tão importante nas conquistas do Flamengo. A gente confia muito no futebol dele. É óbvio que, fruto de um período em que o resultado não foi tão bom quanto a gente esperava, a gente negociou os contratos de uma forma que não atendia a ele, mas acho que tudo é momento. Ele agora está vivendo outro momento pessoal, nitidamente está mais animado e feliz com a chegada de um novo técnico. Nossa, Landim, o discurso mudou em relação a Gabigol, né? Claro, você está vendo a torcida pedindo a permanência de Gabigol, aí você dança conforme a música. Aí é fácil, Rodolfo Landim. Para finalizar, pessoal, eles não falaram do Leixões em nenhum momento nesse evento, pelo menos eu não vi. Se falaram em algum momento, peço desculpa, mas aí eu, com a minha cabeça, falei, vem cá, os caras estavam todos empolgados com esse projeto do Leixões, não falaram nada do Leixões, e aí eu fui apurar, e sabe o que eu descobri? Uma fonte lá do Leixões me passou, que o Leixões entrou em contato com o Flamengo e disse, para tudo, nós não temos interesse em fazer nada agora antes das eleições. E aí os caras daqui do Flamengo falaram, como assim? Como assim? Por quê? Porque no dia 7 de outubro o BAP deu uma entrevista aqui no canal Avenida Casagrande e ele deu declarações fortes sobre esse projeto, sendo totalmente contra. O que aconteceu? As declarações chegaram lá em Portugal, no Leixões, os dirigentes do Leixões ficaram com medo dessas declarações, com medo de que, mesmo sendo aprovado no Conselho Deliberativo do Flamengo esse ano, o projeto da compra do Leixões, eles ficaram com medo do futuro presidente, que pode ser o BAP, pedir uma quebra de contrato de maneira unilateral. E aí desistiram do negócio por hora e só vão conversar ano que vem, se voltarem a conversar, a depender do novo presidente do Flamengo. Ou seja, de uma maneira indireta, o BAP ajudou o Flamengo, porque sejamos francos, se tem uma eleição daqui a 60 dias, para que fechar um projeto tão grande como esse? O Flamengo nem se ajustou ainda aqui. Para que comprar um clube lá fora nesse momento? Um clube, inclusive, da 2ª divisão de Portugal. Vai mudar o que na vida do Flamengo? Nada, nada. Então, para que correr com esse projeto? Espera. O Flamengo está tocando um projeto muito mais importante, que é a possível construção do estádio próprio. Tá certo.
certo o dirigente do Leixões. O que eu lamento é o dirigente do Leixões tomar essa decisão, não os atuais dirigentes daqui do Flamengo pensarem dessa maneira. Falando de futebol, Fla-Flu quinta-feira, torcida do Flamengo esgotou ingresso de setor norte, leste inferior e oeste inferior para clássico contra o Fluminense. Restam apenas bilhetes no setor leste superior e Maracanã mais. Para a torcida do Fluminense, destinada apenas para a torcida do Fluminense, setor sul, apenas 3.200 ingressos vendidos para um setor que tem capacidade de 18 mil. E esse jogo é mais importante para o Fluminense que para o Flamengo. Eu acho que a torcida do Fluminense está abandonando a equipe no momento tão difícil que o Fluminense vive no Campeonato Brasileiro. E na atividade dessa terça-feira, o técnico Filipe Luís, segundo o site Coluna do Fla, esboçou o Flamengo da seguinte maneira: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Cleiton e Alexandre, Alan, Everton Araújo e Alcaraz, e a trinca ofensiva Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Gostei muito da trinca ofensiva, lembrando que nessa quarta-feira à tarde o Flamengo encerra a preparação e vai contar, se tudo der certo dentro da logística, dentro do planejamento da logística, vai contar com os 6 dos 7 convocados, apenas o Pulgar não chegará a tempo para a atividade da quarta. Então Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Fabrício Bruno e Gerson estarão na atividade dessa quarta-feira à tarde, e obviamente o aproveitamento desses jogadores no Fla-Flu vai depender da minutagem deles nos jogos das seleções nessa terça-feira. Não tem como prever nada. Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Vocês podem ver um vídeo aqui na base da correria, na base do improviso. Estou dentro do carro, a caminho do SBT, para fazer o programa que eu faço de segunda a sexta-feira, a partir de 1h da tarde, o SBT Esporte Rio. Lá a gente fala muito do futebol carioca. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu motorista aqui que me leva todo dia, o Hélios, gente boníssima, flamenguista, é claro. É o cara do bem demais. Obrigado aí novamente pela carona. Partiu mais um dia. É o seguinte, pessoal, no vídeo de agora temos informações importantes sobre o Flamengo. A gente trouxe a informação na noite de ontem da multa do Léo Pereira. O zagueiro Léo Pereira foi multado pela diretoria do Flamengo e a gente vai explicar no vídeo de agora o motivo dessa multa, o que aconteceu, enfim, a gente vai trazer todos os bastidores dessa informação, e também vamos falar do interesse da Juventus da Itália no zagueiro Léo Ortiz do Flamengo. Será que o zagueiro já vai embora do Flamengo? É isso mesmo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Também não deixe de se inscrever no canal, dessa moral aí. Como vocês podem ver, a gente aqui na correria, mas a gente não deixa de trazer as informações para vocês. Vamos lá. Eu vou começar falando dessa situação do Léo Pereira. O que aconteceu? No dia 9, ou seja, quarta-feira passada, uma semana, o elenco do Flamengo se reapresentou na parte da tarde, às 15 horas, depois de 3 dias de folga, e aí iniciou toda a preparação durante a data FIFA. O zagueiro Léo Pereira, que estava em Santa Catarina, no sul, curtindo a família, estava inclusive com o empresário dele, eu lembro disso porque eu vi uma foto deles juntos, não estava em festa, não estava em balada, não estava curtindo a vida adoidado, igual muita gente especulou aí nas redes sociais, não estava fazendo isso. O que aconteceu? A reapresentação estava marcada para 3 horas da tarde. Ele, durante o dia todo, avisou a diretoria do Flamengo que estava tendo problema com voo para sair do sul e vir para o Rio de Janeiro. Teve 2 voos cancelados, ele alegou isso, explicou toda a situação e tentou até alugar um jatinho para poder chegar a tempo, mas não conseguiu. Foi ao CT, mesmo assim chegou atrasado, perdeu o treino, fez um trabalho individualizado, parte física, tal como os outros jogadores, foi algo que a comissão técnica passou, mas o atraso dele não passou ileso pela diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo decidiu multá-lo pelo ocorrido. Muito mais para dar um exemplo e também por entender que não foi a primeira vez do zagueiro Léo Pereira. Ainda sob o comando do técnico Tite, o Léo Pereira também acabou se atrasando pelo mesmo motivo na ocasião, teve problema de voo, e enfim, não conseguiu se apresentar, e por isso a diretoria do Flamengo, para dar exemplo aos demais jogadores, para que isso não aconteça com frequência, a diretoria do Flamengo multou o zagueiro Léo Pereira. E aí vocês vão falar assim, poxa, Vene, você trouxe a informação ontem, quase uma semana, por que isso? E aí eu vou explicar todo o meu trabalho de apuração para vocês. Antes disso,
eu só vou trazer uma analogia aqui que um dirigente do Flamengo me disse. Vene, por que a gente multa, mesmo sabendo que, entre aspas, ele não teve culpa? Se ele sabia que a reapresentação era quarta-feira à tarde, o atleta, a pessoa, o responsável, ele tem que se precaver. Chega terça-feira ao Rio de Janeiro. Não faz o menor sentido. Aí ele foi... E aí esse dirigente me falou, eu lembro que na época de criança, quando eu viajava com minha mãe e eu estudava à tarde, eu sempre perguntava para minha mãe o seguinte: mãe, por que a gente não volta na segunda-feira de manhã, a aula só à tarde? E minha mãe dizia, e se o carro der problema? E se acontecer algum acidente? E se acontecer algum imprevisto? Então é melhor a gente chegar domingo à nossa cidade e na segunda você já estará apto a ir à sua aula para você não ter o risco de perder sua aula. E é basicamente isso. Parece bobagem, mas é verdade. E aí eu tive que concordar com o dirigente do Flamengo. Depois de 3 dias de folga, o atleta mesmo assim acabou tendo um imprevisto na quarta-feira. O atleta, na visão da diretoria do Flamengo, deu mole. Ele foi punido tecnicamente pelo técnico Filipe Luís. E aí eu vou explicar a situação da apuração para vocês. Vocês lembram que no vídeo de ontem eu trouxe aqui que o Coluna do Fla, o site, havia dito que Léo Pereira não treinou os titulares, foi o Cleiton que treinou ao lado do Léo Ortiz? Isso me chamou a atenção. Por quê? O Léo Pereira não está machucado. Por que ele não treinou? E aí, quando eu fui apurar, essa pessoa do Flamengo me disse, olha, Vene, não sei se é por isso. E nem sei se você sabe, mas o Léo Pereira ele foi multado recentemente por ter perdido um treino. Pode ter sido isso, vai apurar. E aí eu apurei que não teve nada a ver também, porque ele não foi punido de maneira técnica pelo técnico Filipe Luís. Pelo contrário, o Flamengo treina daqui a pouco, 3 horas da tarde, nessa quarta-feira, finaliza a preparação para pegar o Fluminense, e a tendência é que ele seja titular, inclusive, ao lado do zagueiro Léo Ortiz. Então, foi essa toda a situação. Espero que vocês tenham entendido. O jogador não foi punido, tecnicamente falando, pela comissão técnica, mas ele foi punido pela diretoria com uma multa ali que fica entre 5% a 10% descontado na carteira CLT. Beleza? Vamos para o próximo assunto, que é o zagueiro Léo Ortiz. Hoje os colegas do GE.com trouxeram a informação que a Juventus da Itália está interessada no zagueiro Léo Ortiz. Enfim, fez uma sondagem. Eu fui apurar junto à diretoria do Flamengo, me confirmaram que teve a sondagem através do empresário. Não foi a Juventus ligando diretamente para o Flamengo. O que isso quer dizer? O empresário deve ter recebido a ligação da Juventus, ou deve, entre aspas, ter oferecido o zagueiro Léo Ortiz à Juventus. Lembrando que o Léo Ortiz ele tem passaporte europeu, isso facilita muito no interesse de um clube europeu, porque aí não conta como vaga de estrangeiro, né? Isso ajuda muito, de fato. Mas até o momento não teve uma proposta oficial. E mesmo que tivesse uma proposta oficial, o Flamengo não vai negociar ninguém até o fim da temporada, por motivos óbvios, né? Não pode contratar mais ninguém. O Flamengo conta com o zagueiro Léo Ortiz, que se tornou titular com o técnico Filipe Luís na vaga do Fabrício Bruno, e até o momento não tem negociação, nada disso. O que teve foi uma sondagem da Juventus através do empresário, e o empresário sondou a situação junto ao Flamengo para saber se tinha alguma possibilidade. E não tem possibilidade. Tá bom? Do Flamengo negociar o zagueiro Léo Ortiz, a multa rescisória é alta também, então o Flamengo está bem tranquilo em relação a essa situação. Sobre a preparação para pegar o Fluminense, ontem, depois do jogo da Seleção Brasileira, o Gerson deu uma entrevista na Zona Mista ali para os jornalistas presentes, deu uma tranquilizada, falando que o problema que ele tem na unha é tranquilo, que não preocupa para o decorrer da temporada, que, entre aspas, é só furar o local que ele está pronto para outra. Ele está com uma inflamação na unha ali. O Gerson é gente como a gente, parece um robô, mas ele não é. E esse negócio de unha, eu vou te falar, é um porre. Eu já tive, nossa senhora, dói muito, mas, enfim, é meio até nojento falar, mas fica um pus ali, a pessoa fura, esse pus sai, e aí, de fato, ele está pronto para outra, e vamos torcer para o Gerson, de fato, não virar um desfalque no Flamengo. O Flamengo tem um treino daqui a pouco, Fabrício Bruno, Gerson, Varela, De La Cruz,
Arrascaeta e o Gonzalo Plata, esses jogadores, se tudo der certo na programação, na logística deles, esses jogadores estarão presentes na atividade dessa quarta-feira à tarde. Inclusive, a comissão técnica botou atividade à tarde justamente para conseguir aproveitar esses jogadores na atividade. O Eric Pulgar chega à tarde ao Rio de Janeiro, então não participará da atividade, e é uma dúvida aí para o clássico contra o Fluminense. Só para finalizar, a torcida do Fluminense não esgotou o setor sul ainda, que é o setor destinado exclusivamente à torcida tricolor. Todos os outros setores já estão esgotados, só falta o setor sul esgotar, acabar os ingressos para que os ingressos para que tenha casa cheia no Maracanã nessa quinta-feira, lembrando que é jogo 8 horas da noite no Maracanã. Eu estarei lá presenciando esse jogo aí, que eu, na minha visão, acho que é muito mais importante para o Fluminense do que para o Flamengo. Então, vamos aguardar. Mas eu estou confiante aí, acho que o técnico Filipe Luiz utilizou muito bem a data FIFA para poder preparar a equipe, preparar a parte física dos atletas. E a gente pôde ver uma foto nas redes sociais do Filipe Luiz correndo ao lado do Gabigol, muita gente brincando como se fosse o Rock Balboa e o Apollo. Quem sabe o Gabigol não desencanta nesse clássico contra o Fluminense. Estou confiante para uma vitória do Flamengo. Beleza, galera? Gerson sente dores após jogo pela seleção, mas minimiza problema e mira clássico contra o Fluminense. Após defender a seleção brasileira na vitória por 4-0 sobre o Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Gerson deixou o campo com queixas de dor no pé devido a uma unha inflamada. Apesar do incômodo, o meio-campista do Flamengo afirmou que o problema é leve e não deve afetar sua disponibilidade para os próximos compromissos do clube. A inflamação será tratada com o auxílio de uma podóloga nos próximos dias, e o jogador já manifestou o desejo de atuar no clássico contra o Fluminense, marcado para esta quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã. No entanto, há a possibilidade de o atleta ser preservado devido ao desgaste físico e à proximidade da segunda semifinal da Copa do Brasil, que acontecerá no domingo contra o Corinthians. Chego amanhã, quarta-feira, no Rio, vou fazer a recuperação e conversar com a fisiologia. Na quinta estamos lá, declarou Gerson, mostrando confiança na sua participação no Fla-Flu. Quando questionado se gostaria de disputar o clássico, o jogador foi enfático. Sempre. Essa foi a primeira vez que Gerson iniciou uma partida como titular neste novo ciclo da seleção brasileira. A última oportunidade havia sido em 2021, sob o comando de Tite, quando ele defendia o Olympique de Marselha. O meia celebrou a atuação da equipe e reforçou a importância de manter o foco para os próximos desafios. Estou feliz pela vitória e pelo desempenho do time. Agora é manter os pés no chão e continuar trabalhando para seguirmos firmes na competição, analisou. Gerson também falou sobre a oscilação natural no futebol, destacando que o importante é continuar se dedicando. No futebol, ninguém consegue manter o nível máximo o tempo todo. Sempre há altos e baixos, mas o essencial é seguir trabalhando, concluiu. O Flamengo atravessa uma fase decisiva na temporada e, com Gerson focado em se recuperar, a expectativa é que ele esteja à disposição tanto para o clássico quanto para o duelo contra o Corinthians na Copa do Brasil.